Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao evento OFTA Web Meeting de glaucoma. Esta é mais uma parceria contínua de apoio à educação médica continuada da OFTA com o CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Nós temos uma grande novidade para avisá-los e informá-los. A OFTA é uma empresa parceira da oftalmologia e por conta disso, nesse ano, pelo segundo ano consecutivo, né, a OFTA é uma empresa nova, fizemos um ano neste ano, e já neste segundo ano da oftalmologia, conseguimos registrar maior investimento em educação médica continuada, sendo patronos do CBO, oferecendo para a classe médica mais defesa médica, mais assessoria jurídica, mais cursos e-learning, mais direitos médicos, e é o que a gente segue investindo na oftalmologia. Em linha com a nossa missão de cuidar da visão, sendo o melhor parceiro da oftalmologia e tendo também como visão ser admirada e reconhecida como referência nacional para a oftalmologia. E para falar da OFTA, é muito importante vocês conhecerem também a força do Grupo NC Pharma, na qual a OFTA faz parte. O Grupo NC Pharma é um grupo muito sólido, um conglomerado de indústrias farmacêuticas e não farmacêuticas, conforme vocês podem ver nesse slide, onde o braço mais forte trata-se do grupo de indústrias farmacêuticas, com 11 empresas, dentre elas a OFTA faz parte. O Grupo NC Pharma também tem uma joint venture formada pela Bionovis e pela Cleantech, o grupo de incorporadoras de construtoras a 3E Health, energia renovável a ADS, com energia eólica, e também um braço de comunicação que é a NSC TV, mais conhecida como a Globo de Santa Catarina. Para falar desse conglomerado de indústrias farmacêuticas, é importante vocês conhecerem. O Grupo NC Pharma é o maior grupo farmacêutico do Brasil. Em 2018, atingimos o faturamento de 13,7 bilhões de reais e é líder no mercado farmacêutico nacional há mais de 13 anos consecutivos. Essa é a força do grupo do qual a OFTA faz parte, investindo cada vez mais em educação médica continuada, maior investimento em P&D, pesquisa e desenvolvimento da América Latina, maior portfólio do Brasil com mais de 2.800 SKUs, facilitando a localização dos nossos produtos no ponto de venda. Isso faz com que a gente acabe conquistando cada vez mais funcionários e um time sólido para a visita aos doutores. Temos mais de 2.000 representantes visitando todos os médicos pelo Brasil. A primeira empresa farmacêutica brasileira a formar uma joint venture nos Estados Unidos, que é a Brace Pharma, um braço de inovação radical do grupo. E temos presença em 90% das farmácias brasileiras, mais de 70 mil farmácias. E entrando especificamente na OFTA, falando um pouquinho da evolução, o mercado farmacêutico em 2018 da oftalmologia evoluiu 16%, enquanto que a OFTA evoluiu 83%, graças ao mérito, reconhecimento e valorização do nosso trabalho e do trabalho dos representantes visitando os doutores mensalmente. Aqui eu deixo meu muito obrigado a todos vocês que reconhecem o nosso trabalho perante a oftalmologia. E importante citar que em 2019, no acumulado de fevereiro de 2019, a gente já atingiu 50% de evolução dentro desse mercado. Essa evolução é maior do que todas as outras indústrias farmacêuticas nacionais e internacionais, enquanto o mercado cresce 11% em 2019. Além disso, acumulamos vários prêmios, como o Prêmio Época de Melhor Saque para o Consumidor pelo 6º ano consecutivo. Atingimos também a marca histórica de 1 bilhão de comprimidos produzidos pela nossa planta, a fábrica Novamed, que fica em Manaus. O processo dessa planta é 100% automatizado e está entre as fábricas, as 5 maiores fábricas mais modernas e maiores do mundo.
Também gostaria de registrar, é como um orgulho de anunciar que a OFTA, em apoio também ao Grupo NC Farma, está dando um apoio institucional à reforma do Museu do Ipiranga, que é símbolo da nossa independência do Brasil, cuidando ainda mais da nossa memória nacional, um dos grandes patrimônios culturais do Brasil. Essa é a nossa linha de produtos da OFTA Vision Health, com vitaminas oculares, lubrificantes oculares como Adaptis Fresh, exclusiva formulação de hialuronato 0,4, única concentração no Brasil. O Primorgel Higiene Ocular direcionado tem um único click bag termoativo, é da OFTA, e a linha mais completa de glaucoma com 6 produtos dentro do portfólio, o anti-inflamatório Legrace não hormonal. Lembrar também os doutores que nós acabamos de lançar 2 soluções para lente de contato, uma parceria com a Avisor, uma empresa europeia com mais de 60 anos de gestão desse portfólio de limpeza para lente de contato no mundo. Além disso, a OFTA também foi pioneira na criação dos anéis identificadores, que ajuda o paciente no dia a dia, evita confusão em terapias múltiplas. Cada frasco dos nossos colírios tem uma cor diferenciada para facilitar o paciente polimedicado. Aqui estão alguns estudos que a OFTA investe em educação médica continuada e também em eficácia comprovada, através de estudos clínicos comparativos, como o estudo do Drenatan. A gente sabe que a latanoprosta é a monoterapia, é a droga, né, que apresenta melhor tolerabilidade versus os concorrentes do mercado. Essa é uma das mensagens que os nossos representantes levam para os doutores a cada visita. E também temos, para contribuir com a fidelização desses pacientes, o programa Mais OFTA, que tanto os pacientes como os doutores podem fazer o download do aplicativo, tanto pela Apple Store como pela Google Play, pode se cadastrar pelo site do programa Mais OFTA e também pelo 0800. Este é o evento que teremos hoje. Antes de passar a palavra para a doutora Maria Auxiliadora, lembrando que nós teremos sorteio de 3 inscrições para o CBO 2020 ao final deste evento. Essa é a agenda que será passada para que os doutores tenham conhecimento. E na apresentação dos casos clínicos, que é a última parte do nosso evento, os doutores que quiserem responder as perguntas online e interagir também com os médicos, vocês podem se conectar no site oftanapratica.com.br, se cadastrar ali onde eu destaco em vermelho. Automaticamente abrirão os 3 casos clínicos que serão apresentados nessa noite, do Dr. Augusto Paranhos, da doutora Vilma Leles, do Dr. Vital Paulino Costa. Podem clicar em cada um dos casos e acompanhar junto com cada um dos médicos que estiverem apresentando. Na lateral esquerda, existirão algumas perguntas no momento da apresentação deles. Quando eles colocarem pergunta 1, pergunta 2 consecutivamente, vocês podem clicar na pergunta e responder. A partir do momento que vocês responderem, a pergunta ficará riscada, sinalizada que já foi respondida e eles conseguem interagir com vocês por aqui. A qualquer momento também da apresentação dos outros médicos, vocês podem enviar perguntas pelo chat, que nós estaremos acompanhando por aqui. E para todos os médicos que estiverem conectados neste evento, enviaremos um certificado de participação por e-mail marketing no decorrer dessa semana. Muito obrigada a todos, obrigado por participar conosco de mais um evento que contribui para a educação médica continuada com frequência. Obrigada. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite e dar os parabéns à OFTA por essa iniciativa. Nós teremos, então, o Web Meeting OFTA Glaucoma, com o apoio do CBO. Isso faz parte de um programa junto ao patronato, as empresas que colaboram e que patrocinam o CBO. E junto a isso, então, nós vamos apresentar um pouco do que é o programa de ensino que o CBO vem desenvolvendo. Hoje, nós temos 102 cursos credenciados, com praticamente 1.400 residentes que estão sob a tutela
do Conselho Brasileiro de Oftalmologia nesses cursos. Graças à imensidão do nosso país, todos esses cursos acabam tendo diferenças nas suas realidades de pesquisa, ensino e atendimento. O nosso objetivo é cada vez mais agregar valor à formação de todos esses alunos credenciados, uniformizando a base curricular e os programas dentro da residência médica o máximo possível. Todos sabem que a Comissão de Ensino e o Ensino, que é uma das principais missões do CBO, eles atuam basicamente nesses 3 pilares: cursos de especialização, na realização da prova nacional, e cada vez mais nós nos preocupamos com capacitar e formar melhor os nossos alunos e os nossos coordenadores, e para isso nós estamos desenvolvendo cada vez mais a capacidade de educar e de educar de forma continuada, o que chamamos de educação continuada. Para isso, esta diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, após análise de várias plataformas, elegeu a plataforma Canvas como uma das suas principais ferramentas para levar o ensino de forma o mais global e o mais intenso, o mais completo possível para todos os cursos credenciados. Por que esta plataforma foi eleita? É uma plataforma que ela permite que nós tenhamos muitas ferramentas, que a utilizemos de forma segura, criemos conteúdos de uma forma muito ampla. Hoje nós já temos a área do coordenador, o aluno, possibilidades de inserção de vários tipos de curso, imagens, vídeos, conferências, e isso cada vez se ampliará mais. Nós podemos interagir, todos os que participam dos cursos podem interagir o tempo todo, e além disso nos permite rastrear e analisar os resultados. Tudo isso com uma grande facilidade de acesso e de uso. Essa plataforma, o uso dela é praticamente intuitivo, não é difícil e com muita rapidez. Basicamente, quais são os nossos objetivos? Nós temos objetivos focados, muito bem pensados. Então, nós temos uma política de apresentação, de aproximação, e apoio aos cursos credenciados, simplificar e intensinar o ensino e aprendizado, agora com gestão, acesso a todas as áreas da oftalmologia para todos os cursos de forma igual, levar ao conhecimento de uma forma igualitária a todos os alunos credenciados. Com isso, melhorar na qualificação dos alunos, uniformidade curricular e fazermos uma avaliação contínua dos alunos com uma análise de sua evolução. E mais para frente, o gerenciamento cada vez mais próximo de todos os cursos credenciados. Acreditamos que com isso haverá melhoria do ensino e na qualificação de todos os coordenadores e oftalmologistas formados pelos cursos que estão sob a tutela do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Assim, foi criada esta imagem, este símbolo, que diz exatamente o nosso principal objetivo. Uma única plataforma, o Conselho, mas o mesmo conhecimento para todos. A plataforma já foi implantada, muitos alunos e coordenadores ao redor de todo o país já a estão utilizando, e os cursos de baixa visão já completados e o VEIT ainda não completado já está em andamento. Só para os senhores terem uma ideia, aqui é só as análises, alguns indicadores que nós colocamos e análise dos resultados que nós já estamos conseguindo ter através dessa plataforma, de desenvolvimento dos alunos, de acesso dos alunos, comparações entre as notas, um ranking entre alunos e entre serviços, o que vai nos dar cada vez mais capacidade de avaliar o andamento. Trabalhamos com metas, colocamos metas no primeiro semestre, no primeiro ano, elas já foram alcançadas. E temos outras. Acreditamos que as perspectivas são muito promissoras dentro de um futuro próximo. Nós acreditamos que poderemos desenvolver um protocolo de acreditação, atendimento das demandas geradas tanto pelos coordenadores como pelos alunos, não só presencial, mas também online. A implantação de um currículo essencial gerado dentro desta plataforma e dentro da comissão de ensino, mas que atuará em todo o âmbito nacional. O que isso deve ser presencial e o que nós podemos fazer através dessa ferramenta de gestão, que não só de ensino e aprendizagem, mas, repito,
também de análise de vários dados, e projetos de incentivo e pesquisa e produção científica, dentre eles intercâmbios entre serviços credenciados. Dessa forma, a ampliação e disponibilização da plataforma através de debates, cursos em todas as áreas e níveis como os que nós estamos fazendo hoje. Então, essa basicamente é a plataforma que está no ar. Aqui está o e-mail da Comissão de Ensino e está disponibilizado a todos. Então, eu agradeço mais uma vez, dou continuidade, vamos agora dar continuidade ao Web Meeting da OFTA, e eu vou chamar o Dr. Sérgio Teixeira, que nos vai falar sobre desafios no diagnóstico e tratamento do glaucoma. O Dr. Sérgio Teixeira é professor assistente do setor de glaucoma da Unifesp e doutor em oftalmologia por esta mesma escola. Por favor, Dr. Sérgio. Boa noite, obrigado. Agradecer à OFTA pela oportunidade de falar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre desafios de tratamento e diagnóstico de glaucoma. Deixa eu passar aqui a... Você tem que trocar a apresentação para mim. Basicamente, algumas dicas para a gente falar sobre o diagnóstico. A próxima. Essa. Isso. Pode colocar. Maravilha. Então, começando a falar um pouquinho, nós vamos falar sobre glaucoma, e já faz algum tempo que o glaucoma é considerado uma neuropatia óptica progressiva e a pressão já não é considerada mais uma causa de glaucoma, muito mais um fator de risco do que uma causa. Por quê? Porque a gente não sabe qual que é a etiologia de fato dessa doença. Assim, a gente sabe que a pressão tem uma influência, assim como outros fatores de risco têm influência, mas a gente não sabe a etiologia completa, pelo menos o mecanismo como isso acontece. Isso, obviamente, torna o diagnóstico difícil. Se a gente for ver a quantidade de fatores de risco que nós temos para os diversos tipos de glaucoma, e lembre-se que glaucoma não é uma palavra só, glaucoma tem glaucoma e tem o sobrenome. Então, é glaucoma primário, glaucoma secundário, glaucoma pigmentário. Então, o diagnóstico se torna bastante difícil. Dessa forma, se a gente for pensar em fator de risco, um fator de risco isolado não faz diagnóstico. Assim como a pressão não faz diagnóstico, como história familiar não faz diagnóstico. Nos casos iniciais, é importante a gente sempre suspeitar que esse paciente pode ter glaucoma, para você não deixar passar o paciente sem ter um problema. E aí os exames se tornam muito importantes. Como que funciona isso? Essa interação entre tratamento e diagnóstico funciona da seguinte maneira. Se você tem um glaucoma leve, geralmente o diagnóstico é mais difícil. À medida que o glaucoma vai avançando, o diagnóstico se torna mais fácil. O contrário acontece com o tratamento. Se você tem um glaucoma leve, normalmente é mais fácil e você tem mais tempo para tratar esse paciente. Ao contrário, se o paciente chega com um glaucoma muito avançado no consultório, o tratamento tem que ser muito mais contundente para você evitar uma progressão e uma perda de visão. Então, vou falar desses dois cenários. Nos casos leves, o problema maior é o diagnóstico. O tratamento, então, vai ser mais flexível, a gente tem que evitar a progressão, mas a gente tem tempo para fazer isso. Então, um exemplo, um paciente de 43 anos com uma pressão baixa, ângulo aberto, história negativa familiar e uma paquimetria normal. Esse paciente chegou no consultório no ano passado, a gente vê um campo visual normal, um OCT normal e um nervo óptico aparentemente normal. Então, esse paciente é o que chega sempre no consultório com suspeita de glaucoma e a gente tem sempre que suspeitar. A gente não pode deixar passar. Por quê? Aqui, com um detalhe maior do nervo óptico, a gente começa a ver na região temporal superior uma suspeita de um Reut, um defeito localizado na camada de fibras nervosas. E acompanhando esse paciente ao longo do tempo, a gente vê que ele faz uma hemorragia naquela região e já adjacente a essa hemorragia, o Reut, o sinal de Reut se torna mais fácil de se perceber. Então, esse paciente tem glaucoma, é um glaucoma inicial, que a gente chama de glaucoma pré-perimétrico, não tem defeito no campo visual ainda, e o acompanhamento dele vai ser um acompanhamento tranquilo. Você provavelmente vai abaixar a pressão dele, é um glaucoma de pressão normal, e você vai acompanhar. Esse paciente provavelmente nunca vai ficar cego na mão do médico, a não ser que você não fizesse nada. Então, por isso que o diagnóstico é fundamental. Para fazer esse diagnóstico, os exames são muito importantes. Então, você precisa saber indicar
precisa saber realizar e saber avaliar esses exames. Talvez o maior desafio para o médico que não é especialista em glaucoma é a gonioscopia. E é fundamental para poder separar e fazer o diagnóstico do glaucoma. O conselho que a gente dá para a pessoa que não é especialista ou que não está muito acostumada a fazer gonioscopia é compra uma lente de 4 espelhos e começa a fazer em todo mundo. Mede a pressão, coloca a lente. E aí você começa a pegar o jeito e logo logo vai estar fazendo a gonioscopia. É importante então aprender a identificar a linha de Schwalbe com a fenda fina. Então aqui mostrando isso como é feito. É importante notar os casos em que a linha de Schwalbe, em que as duas fendas não se unem porque o glaucoma é de ângulo fechado. Então você perde essa união da linha. É importante saber identar. Vocês estão vendo aqui a íris está em formato de S, a luz, né? Para você ver se ele tem sinéquia ou se esse ângulo abre, indicando ou não uma iridotomia. É importante identificar as sinéquias em tenda. Outras alterações como ângulos que parecem abertos, mas na verdade quando você identa eles são fechados. Então vocês conseguem ver ali aquilo que parecia um esporão escleral ali em cima era uma linha de Schwalbe. E o esporão escleral, na verdade, estava lá embaixo. Você só consegue ver isso identando e fazendo gonioscopia de dentação. É importante ver outras alterações, como, por exemplo, recessão angular, glaucoma neovascular, pseudesfoliação com material pseudesfoliativo no ângulo. Então, a gonioscopia é um exame fundamental e a gente só vai conseguir fazer se a gente treinar bastante. Compre uma lente e comece a fazer que logo, logo a gente aprende. Outro exame fundamental é o campo visual. E esse é um exame que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque, primeiro, ele é um exame subjetivo, então ele depende muito da cooperação do paciente. Além disso, o paciente normalmente não percebe a mudança de campo visual. Tem um trabalho bastante interessante no British Journal que mostra que a maioria dos pacientes que foram avaliados que tinham defeito de campo, eles não percebem esse defeito de campo. Na verdade, nenhum dos pacientes avaliados consegue ver aquele túnel preto que nós costumamos ver nas propagandas e nas campanhas de glaucoma. Isso é um desserviço, porque o paciente vê a propaganda mostrando que quem tem glaucoma tem o túnel preto, ele não vê o túnel preto, ele acha que está tudo bem e não vai procurar um médico. Vocês podem ver que a maioria dos pacientes ou não vai perceber nada, ou ele vai ver algumas partes borradas no campo visual, e geralmente isso acontece quando o defeito é muito próximo da área central. Além disso, é um exame que depende da cooperação do paciente. Então, antes de mais nada, antes de você começar a avaliar o exame, você tem que saber se ele é confiável. E para isso você tem que ver os índices de confiabilidade. Aqui um caso de falso negativo aumentado, você vai ter um campo mais alterado do que ele na verdade é. Aqui um caso de falso positivo alterado, o campo vai ser menos alterado do que ele na verdade é. E aqui um caso de perda de fixação que pode gerar diversos erros na interpretação do exame. É importante lembrar que nem sempre um exame com índice de confiabilidade normal, como nesse caso, vai ser um exame normal. Você sempre tem que repetir o exame. Nesse caso, nós repetimos o exame e vocês veem que a única alteração que levava a gente a suspeitar que esse exame não era confiável era o padrão do defeito e o tempo que levou o exame. No primeiro exame, o paciente levou 9 minutos para fazer o exame. No segundo exame, ele levou 5 minutos, que é um tempo muito mais compatível com esse tipo de exame que nós estamos fazendo. Além disso, tem alguns padrões que são suspeitos, como o trevo de 4 folhas, geralmente excesso de falso negativo. Vocês estão vendo aqui, depois o exame fica normal. E o escotoma branco, que é um paciente que aperta demais o botão. Então, se vocês olharem nesse exame, ele tem uma fóvea de 35 decibéis e na região nasal superior do campo visual ele tem 42 decibéis. Então, isso não existe, não é possível acontecer. Provavelmente o paciente ficou apertando o botão sem ver o estímulo. Então, aqui o detalhe mostrando. A retinografia ou ACT, que são exames mais objetivos, também tem problemas e a gente tem que tomar cuidado na hora de interpretar. A retinografia é mais óbvio, né? Geralmente quando a imagem vai estar atrapalhada, por exemplo, por uma catarata ou uma alteração anatômica como a alta miopia. Agora, no ACT isso não é tão óbvio. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com a variabilidade dos exames e com as alterações que podem afetar a confiabilidade. Por exemplo, se o paciente tem um sinal mais fraco do que o fabricante indica que seria adequado, como por exemplo nessa imagem à direita, você pode ter um
um defeito que na verdade não existe. Então esse é o mesmo paciente tirado em 3 exames consecutivos no mesmo dia e a única diferença é o sinus strength, ou seja, a força do sinal, que pode ser alterado por diversas coisas, inclusive a opacidade de meios. Então tem que tomar cuidado com isso. Além disso, você pode ter alguns defeitos de captura, como aquela mancha preta no gráfico azul, que simula uma perda na camada de fibras nervosas, que na verdade não existe. Você pode ter defeitos de segmentação, como está demonstrado aqui, também simulando um defeito na camada de fibras nervosas. E você pode ter até uma alteração anatômica do paciente, como vocês podem ver na região superior do nervo óptico desse paciente, as fibras dele estão divididas em 2. Alguns pacientes têm essa disposição anatômica das fibras nervosas e como isso foge da rotina, principalmente do banco de dados do aparelho, às vezes ele marca como alterado. Isso é o que a gente chama de red disease. Na verdade, o paciente tem a alteração comparado com o banco de dados do aparelho, mas ele é um paciente com a camada de fibras normais. Temos que tomar cuidado com isso. Outro desafio do diagnóstico do glaucoma é que é uma doença lenta. Então, especialmente nesses casos iniciais, como vocês podem ver, pode demorar até 10, 12 anos para você fazer o diagnóstico. E esse diagnóstico pode vir tanto pela alteração funcional, que seria o campo visual, ou alteração anatômica, que seria o OCT e a retinografia. No OATS, em outros trabalhos, você pode ver que uma grande parte dos pacientes, apesar da gente sempre ter o conceito de que o defeito anatômico vem primeiro, nesses trabalhos muitos diagnósticos foram feitos com o campo visual. Então não adianta só pedir retinografia no começo, tem que pedir campo visual também, porque às vezes você vai ter alteração inicial no campo visual e você não vai conseguir detectar na retinografia. Bom, esse é o problema dos casos leves. Nos casos avançados, o diagnóstico vai ser muito fácil. Geralmente você vai ver o paciente, ele já vai fazer o diagnóstico na hora. O problema é o tratamento, porque a gente tem que evitar a todo custo a progressão. Então você tem um paciente de 48 anos, ou seja, jovem, que chega com uma pressão de 25, ângulo aberto, história familiar negativa, mas com esses exames. Retinografia super alterada, campo visual já com um defeito arqueado próximo da fixação e o OCT também alterado em várias regiões com perda da camada de fibras nervosas. Aí, nesse caso, nós temos que evitar que esse paciente progrida. E como que a gente faz isso? Nós vamos ter que tratar e diminuir a pressão do paciente até a nossa pressão-alvo, que é um conceito bastante controverso, mas basicamente o que a maioria das pessoas considera como pressão-alvo é aquela pressão que não vai deixar o paciente piorar. E isso é uma coisa que é subjetiva. Então você vai ter que imaginar uma pressão, acompanhar o paciente por algum tempo e entender se ele está piorando ou não. Para os casos muito avançados, a gente usa basicamente os trabalhos que a gente tem. E o mais completo, o maior deles é o AIDS, que mostrou que pacientes com pressões médias em torno de 12 milímetros de mercúrio não pioraram e eram pacientes com glaucoma avançado. Então, nesses casos muito avançados, você tenta deixar as pressões próximos de 12 nessa faixa. Quando o glaucoma é menos avançado, a gente tolera uma pressão um pouquinho maior e aí nós vamos tentando tatear a pressão-alvo de acordo com a capacidade do paciente de usar colírio, por exemplo, os efeitos colaterais e o quanto que a pressão abaixou. Em termos de tratamento, nós temos várias opções. Então, a primeira linha geralmente são as medicações. A gente tem hoje os lasers, né? Então, desde o SLT até o ALT e mesmo os lasers micropulsados e as cirurgias que vão desde as cirurgias minimamente invasivas até as cirurgias tradicionais como a trabeculectomia e o implante de drenagem. O Cristiano vai falar das medicações mais para frente. Eu só queria já começar a falar um pouquinho que um dos problemas muito grandes, muito importantes na condução do paciente enquanto ele usa a medicação é o compliance. A gente sabe que tem trabalhos que mostram que até 50% dos pacientes pode ter algum tipo de problema de compliance. E vários motivos são apontados para isso, desde falta de dinheiro para comprar o colírio, até excesso de gotas que o paciente tem que pingar, dificuldade de pingar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre preocupado, né? Esse editorial, um editorial antigo do Grant, ele pergunta por que as pessoas ainda ficam cegas por glaucoma.
E basicamente a conclusão que ele chega é o seguinte: 1/3 dos pacientes já chegam cegos. São aqueles casos de glaucoma avançado que a gente tem muita dificuldade de evitar que ele piore, ou mesmo quando ele chega, a visão já não é mais uma visão útil. Então, problema de diagnóstico. Ou o paciente 1/3 por falha de tratamento pelo próprio paciente. E a gente tem que pensar no compliance nesse caso, ou mesmo na capacidade do paciente de fazer o follow-up, de fazer os exames. De repente o paciente some 2 anos, quando volta já está com a visão prejudicada. E 1/3 é por falha de tratamento. Então, aí é o nosso problema, né? A gente não conseguir, de alguma maneira, controlar de maneira adequada o nosso paciente, e aí vai entrar todo esse desafio de tratamento do paciente. Em resumo, o diagnóstico tem que ser correto nos casos iniciais, e a gente tem sempre que suspeitar, né, para a gente não deixar passar e o paciente voltar muito tempo depois com um glaucoma que já não é inicial mais. Diagnóstico e tratamento correto nos casos moderados, então lembrar sempre do compliance, lembrar de que o paciente tem que ser parceiro no tratamento, ele tem que entender o que está acontecendo, e o tratamento tem que ser agressivo nos casos avançados para a gente evitar qualquer tipo de progressão. É isso, queria agradecer novamente e passar a palavra para o Dr. Cristiano agora. Aqui. Então nós vamos dar seguimento. Parabéns, Sérgio. Lindas suas imagens. Com o Dr. Cristiano Caixeta, que é chefe do setor de glaucoma da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, secretário-geral do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e diretor da Sociedade Brasileira de Glaucoma. O Dr. Cristiano vai nos falar sobre escolha da droga para início do tratamento do glaucoma, conscientização e fidelização do paciente. Por favor, Dr. Cristiano. Obrigado, auxiliadora. Obrigado à OFTA. É um prazer participar dessas atualizações de educação médica continuada. E é muito importante fazer essa aula na sequência com as mensagens finais do que o Sérgio falou. Falar sobre a escolha da droga de início de tratamento no glaucoma, conscientização e fidelização do paciente, sem sombra de dúvidas, calha muito com aquilo que o Sérgio falou. E nesse sentido nós temos o tempo do diagnóstico, o tempo do tratamento é fundamental no diagnóstico do glaucoma e no acompanhamento desse paciente. É fundamental também a gente pensar na estratégia que a gente vai utilizar para cada paciente quando a gente vai instituir um tratamento. E sem sombra de dúvidas, a avaliação da estratégia utilizada ao longo do tratamento é fundamental para que você tenha sucesso no que o seu objetivo, onde você busca a preservação da saúde ocular desse paciente. Esse organograma da Sociedade Brasileira de Glaucoma, ele nos mostra muito bem como é que a gente deve raciocinar de uma maneira bem simples o início do tratamento para o glaucoma. Sempre a gente tem que pensar no estado inicial do glaucoma, na idade do paciente e em outros fatores. A partir daí, determinamos uma pressão intraocular-alvo e instituímos uma monoterapia. A partir da instituição dessa monoterapia, ou seja, a utilização de uma única droga, nós vamos avaliar a pressão intraocular desse paciente e vamos avaliar se nós atingimos ou não a pressão-alvo. Se nós atingimos a pressão-alvo, aquele paciente está bem controlado, nós devemos seguir o acompanhamento desse paciente. Caso essa pressão não seja atingida, nós temos que ver o quanto de redução nós obtivemos com uma única droga e avaliar se nós vamos substituir ou associar uma nova droga à primeira droga escolhida. E nessa fase é muito importante a gente entender como funciona cada uma das drogas, a capacidade de redução pressórica que nós temos em cada uma delas. E aqui a gente tem um exemplo básico de o que acontece, mas a gente não deve levar isso como uma receita de bolo para casa, mas a gente tem que entender que a grande maioria dos pacientes que são tratados com essas drogas alcançam uma redução percentual, geralmente nesses níveis. Outra coisa muito importante é a proporção de pacientes que se mantêm com o tratamento inicial. Nós devemos saber que os pacientes, muitas vezes, a partir do momento da instituição daquele tratamento, existe a necessidade de um remanejamento desse tratamento, de você repensar como você deve atuar nesse paciente. Se nós olharmos a linha das lateroprostas, que seriam as análogos de prostaglandina, que são hoje considerados as primeiras classes de droga para o tratamento do glaucoma, nós vemos que 30% desse paciente, aproximadamente, necessitam de uma revisão na sua estratégia inicial. Ao passo que nós olharmos outras drogas, nós vamos ver que a necessidade de reavaliação e a introdução de novas drogas é bem maior. E quando a gente fala do insucesso do tratamento clínico? A não aderência do paciente ao tratamento. Quando a gente pensa em aderência, a gente tem que lembrar sempre que a aderência é a não utilização da forma correta daquela medicação. E isso pode estar relacionado com a idade do paciente,
com a saúde geral desse paciente, com a expectativa de vida desse paciente. O tratamento, a gente tem que lembrar que é um tratamento contínuo pela vida inteira. E quando a gente vai analisar esse paciente, nós devemos avaliar o estágio inicial da doença e a velocidade de progressão desse paciente. E aí sim a gente avaliar a quantidade de medicações utilizadas, a quantidade de exposição aos conservantes ou os preservativos que aquelas drogas existem, e é fundamental analisar o nível socioeconômico desse paciente, porque o nível socioeconômico, a partir da medicação instituída, ele vai atuar sempre na qualidade de vida desse paciente. Quanto maior o dano, quanto maior o gasto, quanto maior a dificuldade em aquisição da medicação, menor a qualidade de vida desse paciente. E além de tudo, nós ainda temos o efeito colateral. Além do efeito colateral, a gente tem uma coisa muito importante, que é o custo. E quando a gente fala de custo de medicação de glaucoma no Brasil, é muito difícil a gente trabalhar esse dado, porque nós temos muito poucos estudos em relação a custo-efetividade, ou a relação à ergonomia, ou em relação à farmacoeconomia. E nesse sentido é muito importante citar os estudos do Ricardo e da Vanessa Guedes, que são dois colegas de Minas Gerais, que trabalham nessa linha e publicaram alguma coisa em relação a isso. Quando a gente fala nesse trabalho, é importante a gente observar que os pesquisadores apresentaram que 15% da renda familiar era comprometida com o tratamento de glaucoma neste estudo. Um outro dado muito importante é que, além disso, aproximadamente 25% das famílias tiveram a sua renda familiar comprometida a partir do momento que eles utilizavam o tratamento para o glaucoma. E um outro dado fundamental e alarmante é que 45% desses pacientes ressaltaram que em algum momento do seu tratamento eles tiveram dificuldade em dar sequência ou na aquisição da medicação do mês seguinte. Esses dados são muito importantes quando a gente vai analisar a estratégia de um tratamento clínico do glaucoma. Nós temos sempre que pensar na maior eficácia, na maior fidelidade ao tratamento, muitas vezes na menor instilação, na menor frequência de instilação e, sem dúvida nenhuma, no menor efeito colateral sistêmico dessas drogas. Quando a gente avalia isso, não só em relação às drogas, nós temos que facilitar também a identificação desse nosso paciente em relação à utilização dessas medicações. Muitas vezes, medidas simples como a utilização de frascos ou marcadores ou fitas que possam diferenciar os colírios desse paciente facilitam muito. E nesse sentido, nós podemos lançar mão de anéis identificadores, de cores diferentes, onde a gente pode fazer um organograma de tratamento, onde eu vou mostrar para aquele paciente que, na grande maioria das vezes, tem dificuldade para ler e, em algumas vezes, não sabe ler, que o colírio com o frasco com o anel vermelho, ele deve ser utilizado 2 vezes ao dia, o colírio com o frasco azul, ele deve ser utilizado 1 vez ao dia. Então, eu vou facilitar a utilização da medicação por parte do meu paciente. Além do custo do tratamento, é fundamental que a gente tenha algumas outras questões na cabeça. Será que as medicações genéricas e similares são opção para o tratamento? Nós temos muito poucos estudos nacionais falando da efetividade dessas drogas. Existe uma necessidade constante de novos estudos para mostrar melhor a efetividade e a eficácia dessas drogas. Nesse sentido, é importante a gente ressaltar um estudo de um grupo de Belo Horizonte, do qual o Dr. Fábio Canadani foi um dos autores desse trabalho, que foi publicado em 2017, onde ele avaliou a eficácia da latanoprosta original, que é o Xalatan, contra a latanoprosta similar, que é o Drenatran. Uma avaliação nos pacientes portadores de glaucoma primário de ângulo aberto. Todo estudo deve ter um desenho muito bem conduzido nessa parte, e todo estudo tem algumas falhas que a gente tem que levar em consideração, mas a gente tem que sempre ler o estudo e avaliar o que ele se propõe e avaliar a resposta que esse estudo entregou para a gente. Se a sua pergunta inicial e se a sua resposta final estão condizentes com isso. Nesse estudo foi um estudo observacional, onde os pacientes na sua primeira visita usavam Xalatan e eram substituídos por Drenatran. Na 12ª semana, eles avaliavam a resposta desses pacientes. Nesta resposta, a pressão média dos pacientes que usavam Xalatan chegava a 12,3 milímetros de mercúrio. Quando foi substituído pelo Drenatran, essa resposta continuou em 12,38, ou seja, ele mostrou para a gente que tanto o Drenatran quanto o Xalatan mostraram uma eficácia similar na redução da pressão intraocular, garantindo a eficácia e a segurança das drogas. Isso é muito importante quando a gente fala nos termos de saúde pública no país. É fundamental que a gente avalie que essas políticas públicas elas devem ser levadas em consideração quando a gente vai analisar isso. Muitas vezes, na dispensação de colírio,
oferecida pelo governo, uma droga genérica ou similar, ela pode alcançar e atingir um preço mais acessível quando comparada à droga original. Contudo, nós precisamos de vários outros estudos para mostrar e nos dar mais credibilidade com essa segurança. Uma outra coisa muito importante que a gente deve levar em consideração são os programas de apoio e de fidelização que os laboratórios têm. E aqui eu quero chamar a atenção no programa Mais Ofta, que é um programa que valoriza muito aquele paciente usuário dos produtos do laboratório Ofta. E nessa fala eu quero encerrar a minha participação e passar a palavra à doutora Maria Auxiliadora. Obrigada, doutor Cristiano, parabéns pela aula. Nós passamos agora para a segunda parte do Web Meeting, onde nós teremos a apresentação dos casos clínicos. Lembrando só antes que todas as perguntas que os senhores quiserem podem enviar, que estamos recebendo para discuti-las no final. Chamo agora, então, o Dr. Vital Paulino Costa, que é diretor do setor de glaucoma da Unicamp e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, que nos apresentará o primeiro caso. Por favor, Dr. Vital. Bom, inicialmente, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês discutindo um pouco sobre glaucoma. Esse é um caso que tem uma série de coisas interessantes, de um assunto também que eu acho que é extremamente em voga, que é o ângulo fechado. É uma paciente de sexo feminino que se apresenta com uma redução de acuidade visual no olho esquerdo há 1 ano e que tem como antecedente oftalmológico já ter sido submetida a iridotomia laser em ambos os olhos há 4 meses. Ela vinha usando Travatan, Cosopt e Alfagan no olho esquerdo apenas. Era asmática e mesmo assim vinha usando Cosopt. Apresentava uma acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos, uma correção de mais 1,5 no olho direito, mais 1 no olho esquerdo. A biomicroscopia, uma câmara anterior rasa em ambos os olhos, com Van Herrick de 1 e o cristalino transparente. Esse slide só para lembrar o que é a classificação de Van Herrick, lembrando que quando você tem um grau 1, isso significa que a periferia da câmara anterior ela é menor do que 1/4 da espessura da córnea. Portanto, é uma periferia extremamente rasa e por isso a gente classifica como grau 1. Na gonioscopia, o olho direito mostrava um ângulo fechado, visualizando-se linha de Schwalbe, 360 graus, mas não apresentava goniosinéquias à indentação, e o olho esquerdo apresentava um ângulo fechado, visualizando linha de Schwalbe 360 graus, porém com goniosinéquias à indentação em 3 quadrantes. Aqui vocês podem ver a fotografia do nervo óptico, a paquimetria, a pressão intraocular dos 2 olhos, pressão intraocular do olho direito 22 sem medicação, uma paquimetria de 543 micra, o olho esquerdo uma pressão de 22 milímetros usando Cosopt, Travatan e Alfagan, e uma paquimetria de 539 micra. O fundo de olho mostra claramente uma assimetria de escavação, uma assimetria de dano glaucomatoso entre o olho direito e o olho esquerdo, um dano muito mais acentuado, presente no olho esquerdo, no olho direito praticamente um disco óptico que não chama a atenção. Quando nós avaliamos o campo visual, a mesma assimetria se mostra, o olho direito um campo visual absolutamente normal, o olho esquerdo com escotoma arqueado superior e inferior, deixando uma ilhota central de visão. O OCT, vocês podem ver à direita o OCT da camada, à esquerda o OCT da camada de fibras nervosas e à direita o complexo de células ganglionares, mostrando de novo uma assimetria importante, praticamente sem lesão de camada de fibras nervosas à direita e uma lesão importante de polo superior e inferior de camada de fibras nervosas no olho esquerdo, que se reproduz inclusive no complexo de células ganglionares. Bom, baseado nesse caso, nós vamos começar com algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual o diagnóstico do olho direito do paciente? Nós vamos pedir a vocês que vocês respondam essa pergunta, depois nós vamos comentar essas respostas. Resposta número 1, hipertensão ocular. Resposta número 2, suspeito de fechamento angular. Resposta número 3, fechamento angular primário. E resposta número 4, glaucoma primário de ângulo fechado. Vamos ver o que nós temos aqui de respostas. Vocês vão ter 15 segundos, por favor, respondam. Eu vou atualizando os resultados, mas não consigo atualizar os resultados, de modo que não estamos vendo a resposta de vocês.
Mas nós já podemos, de qualquer maneira, comentar com vocês a respeito do que seria o diagnóstico do olho direito. Notem que o olho direito apresenta uma pressão intraocular elevada, porém apresenta também um ângulo fechado. Quando você tem um ângulo fechado, com a não visualização da malha trabecular por mais de 180 graus e uma pressão intraocular maior do que 21 milímetros de mercúrio, você entra dentro da classificação do que nós chamamos de fechamento angular primário, de acordo com a classificação de Foster, publicada em 2002. Portanto, a resposta correta para essa questão é fechamento angular primário. Agora, em relação... Nós vamos ter que passar de novo aqui rapidamente para vocês. O sistema apresentou uma pequena instabilidade. Vamos para a pergunta número 2. Pergunta número 2. Qual é o diagnóstico do olho esquerdo do paciente? Então, já temos uma situação diferente. Nós temos um paciente com uma pressão intraocular elevada, mesmo com uso de medicação, um ângulo fechado com goniosinéquias, uma lesão de nervo óptico e uma alteração de campo visual. Quais são as hipóteses aqui? Hipertensão ocular, suspeita de fechamento angular primário ou glaucoma primário de ângulo fechado. E a resposta correta, que segundo o que eu estou vendo aqui, todos vocês que estão ligados aqui no site responderam, é que se trata de um glaucoma primário de ângulo fechado. A resposta é exatamente essa. Já existe dano glaucomatoso associado a um ângulo fechado e, portanto, isso é classificado como um glaucoma primário de ângulo fechado, tá? Só lembrando aqui para vocês, essa classificação de Foster eu julgo fundamental para quem quer saber manejar um paciente com um ângulo fechado. Suspeita de fechamento angular primário é quando nós temos 180 graus de toque írido angular, sem visão da malha trabecular, o que antigamente se chamava de ângulo oclusível. O fechamento angular primário é quando você tem aumento de pressão intraocular, goniosinéquias, imprint, que é aquele pigmento na malha trabecular, ou evidência de quadro clínico de fechamento angular, na presença de 180 graus de toque írido angular. E glaucoma primário de ângulo fechado, quando a gente tem todas essas características e, além disso, uma lesão glaucomatosa de disco óptico e de campo visual. Vamos passar para as próximas perguntas, e aí vem um pouquinho de discussão que eu gostaria de ter com vocês. Pergunta em relação ao olho direito. Qual seria a conduta ideal para o olho direito? Né? Podemos entrar aqui na resposta, pergunta número 3. Pergunta número 3, nós temos algumas possibilidades. Conduta para o olho direito. A, medicação. B, iridoplastia. C, facomulsificação. D, nova iridotomia. Nós temos ainda algumas respostas acontecendo. Por favor, acionem aí, respondam essa pergunta. Lembre-se que um paciente com, no olho direito, um fechamento angular primário, já fez uma iridotomia, e eu queria comentar com vocês aqui as respostas. Primeiro, quem respondeu nova iridotomia, é importante mencionar que o ângulo, e a câmara anterior e a câmara posterior, ou seja, a câmara atrás da íris, elas se comunicam 360 graus. Portanto, se existe uma iridotomia pérvia, não existe nenhuma necessidade de fazer uma segunda iridotomia. Portanto, não é uma resposta adequada. Em relação à iridoplastia, nesses pacientes é uma opção para tentar melhorar o controle pressórico e tirar essa aposição angular que ainda acontece. Do ponto de vista prático e no meu ponto de vista e experiência pessoal, a iridoplastia funciona mal nesses casos, tanto do ponto de vista de redução de pressão, quanto de manutenção de ângulo aberto depois do procedimento. Então, é um procedimento que eu e a comunidade glaucomatológica em geral não tem favorecido ultimamente. Talvez a resposta mais tranquila fosse a utilização de medicação e controle desse paciente da pressão intraocular com medicação. Talvez fosse a resposta mais tranquila. Facomulsificação de cristalino transparente, nesses casos, também não existe nenhuma comprovação de que nessa situação esteja indicada uma facomulsificação em cristalino transparente. Sem dúvida o ângulo ia abrir, mas se você tem a possibilidade, no meu ponto de vista, de reduzir a pressão intraocular com medicação numa situação como essa, acho primeiro interessante reduzir a pressão intraocular com medicação para depois eventualmente propor um tratamento mais invasivo.
vamos voltar agora para outra questão. Agora, dessa vez, em relação ao olho esquerdo. Em relação ao olho esquerdo, qual seria a conduta para o paciente que tem a situação do olho esquerdo? Ou seja, um paciente que tem glaucoma primário de ângulo fechado, pressão de 22 milímetros de mercúrio, com 3 medicações sendo utilizado, um defeito de campo visual bastante importante, um glaucoma avançado. E a sugestão aqui, as respostas estão variando basicamente entre trabeculectomia e facotrabeculectomia. E aí é que eu queria discutir novamente com vocês as outras respostas. Primeiro, dizer que implante de válvula, obviamente, nesse paciente, ainda não é a indicação clássica de implante de válvula, porque nós não mexemos na conjuntiva desse paciente. O paciente tem uma conjuntiva absolutamente intocada, ele não vai para implante de válvula ou para uma outra opção que não está aqui, mas a stent, por exemplo, não tem nenhuma indicação nesse caso, porque trata-se de um paciente com ângulo fechado, contraindicação para a realização de stent, então não deve ser feito isso. As outras respostas, ou seja, trabeculectomia, facomulsificação simples e facotrabeculectomia, todas elas são possíveis. O que eu quero passar para vocês é que hoje já existe uma indicação clara e uma aceitação de que facomulsificação em cristalino transparente em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado não controlados é uma possibilidade. Existe um trabalho que compara facomulsificação em cristalino transparente isoladamente versus trabeculectomia e chega à conclusão que ambos podem promover um controle da pressão intraocular. Somente que, no caso da facomulsificação em cristalino transparente, 20% desses casos acabam necessitando de uma trabeculectomia depois. Nesse paciente em especial, que é um paciente com glaucoma avançado, na minha visão, não existe indicação de fazer uma facomulsificação isolada nesse paciente pelo risco de pico pressórico, descontrole de pressão após o procedimento. Então, entre as duas opções aqui seriam trabeculectomia ou facotrabeculectomia. Na minha opção, eu faria uma facotrabeculectomia nessa paciente pelo componente cristaliniano que todos esses pacientes com fechamento angular e com glaucoma primário de ângulo fechado apresentam. Então, a opção nessa paciente especial foi a realização de uma facotrabeculectomia. Esse caso, vocês vão ver, continuam nos slides subsequentes. Eu não posso, infelizmente, nós não vamos ter tempo para discutir a continuação desse caso, mas saibam que a opção que eu fiz para esse paciente, no olho esquerdo, foi a realização de uma facotrabeculectomia. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos que estão nos ouvindo, agradecer a OFTA por essa iniciativa e a todos que estão aqui, doutor Cristiano, doutor Sérgio, doutora Maria Auxiliadora, por estarem aqui dividindo essa atividade comigo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Parabéns pela apresentação do caso, muito didático. Eu passo agora, então, a apresentação do segundo caso, que será realizada pelo Dr. Augusto Paranhos Júnior. Dr. Paranhos é mestre, doutor e livre docente pela Unifesp e pós-doutorado em glaucoma pela Universidade de Yale. Por favor, Dr. Paranhos. Bom, muito obrigado. Estão me ouvindo? Tudo bem? Sim, né? Eu vou comentar alguns casos, que são casos típicos de consultório. A gente vai falar sobre o paciente suspeito de glaucoma. E eu queria agradecer muito o convite da OFTA, que eu acho que é uma das oportunidades assim, que você tem de expor o dia a dia do consultório e questões que parecem que são simples, mas onde a gente encontra muito erro, paciente sendo tratado de forma desnecessária ou o paciente que deveria ter sido tratado e não foi. Então, essa zona cinzenta do paciente suspeito, que a gente vai comentar, nosso primeiro caso clínico é um paciente com suspeita de glaucoma devido ao aspecto do nervo encaminhado por um oftalmologista geral, que realizou exames específicos para glaucoma e que tinha história familiar de glaucoma. Então, o paciente suspeito de glaucoma, ele vai chegar para a gente ou porque a pressão dele está alta ou porque o nervo dele tem uma escavação maior do que o esperado ou que tem uma história familiar positiva e o paciente foi verificar. E quando a gente viu, as pressões estavam altas sem medicação, a paquimetria dele era normal. Quando a gente fala em paquimetria, tem que só tomar um cuidado. A paquimetria ultrassônica, ela dá resultados diferentes da paquimetria com
o OCT. O OCT tende a dar medidas maiores que a ultrassônica, e todos os estudos que a gente tem, todos não, mas a maioria dos estudos, inclusive o HTS, usou paquimetria ultrassônica. Aqui, no caso, paquimetria com OCT. E o ângulo aberto 360 até esporão escleral. Aí chegou com esse aspecto de nervo aqui, isso aqui é uma foto estereoscópica, que a gente vê um desnudamento basocicunear inferior aqui, a gente vê dot sign, uma escavação que é realmente mais aumentada, só que a gente está vendo uma foto, e o ideal para fazer diagnóstico do glaucoma com certeza, principalmente se a gente vai se basear nos exames clássicos de campo visual, que na maioria das vezes, no caso como esse, viria normal, ou poderia vir normal, aí uma retinografia, se você tivesse os exames em 2 tempos, ficaria muito mais fácil de fazer o diagnóstico, né? Então, é um nervo realmente muito suspeito, hipertenso ocular, com pai com história familiar de glaucoma, né? E aí, o OCT que a gente tem, ele meio que fecha a questão. Você tem na região onde a gente achava que tinha um desnudamento vasoceganiano temporal superior, existe uma alteração na rima temporal inferior e superior aqui no OCT. Então, a gente passa a ter uma alteração estrutural documentada, com uma qualidade de sinal muito boa, isso é uma coisa importante. A gente só confia em exame de OCT quando a qualidade da imagem ela é satisfatória. Aqui, no caso do olho direito, uma alteração importante. E aqui, no olho esquerdo, uma alteração um pouco mais sutil, mas também importante. Vamos imaginar que a gente só tivesse os 2 olhos fossem semelhantes aqui. O limite inferior da normalidade, o limite de normalidade do OCT, ele é razoavelmente amplo. E a gente está fazendo um corte transversal para fazer a nossa avaliação. Imagina que tivesse aqui no meio do verde, também seria normal. E aqui, um pouquinho inferior, começaria a ser alterado. Então, como esse limite de normalidade ele é amplo, é perigoso que a gente fale, não, está verde, está normal. A sorte nossa, voltando ao slide anterior, é que essa simetria já dá a orientação de como seria o tratamento, inclusive, a interpretação dos exames do olho contralateral. Então, esses exames, invariavelmente, o que você tem que fazer agora é a avaliação funcional. Aqui a gente tem uma avaliação funcional com octópus. O octópus ele tem mais pontos centrais do que o Humphrey, e aqui a gente tem, além da simetria estrutural que foi vista com o OCT, a gente tem uma simetria funcional. Esse é um caso típico de paciente com glaucoma, que você não chamaria nem de glaucoma tão inicial, com tanta alteração campimétrica que ele tem, e que com certeza precisaria fazer tratamento. E aqui eu gostaria de iniciar as perguntas, né? O que a gente tem, que a gente faria que a gente faria? A gente trataria com colírios, a gente entraria direto com laser, porque é um paciente com glaucoma primário de ângulo aberto, a gente só acompanharia com OCT, retinografia e campo visual, ou a gente daria alta porque esse paciente não tem glaucoma. Então, voltando aqui à pergunta número 1, eu gostaria da opinião, a gente dá uns 15 segundos para as pessoas responderem, atualizando aqui os resultados. Por enquanto, eu não tenho tanta resposta. Vou colocar uns 15 segundos aqui para a gente. Já tem uma... Essa é uma coisa interessante. Assim, a gente tem enquanto as pessoas estão votando, existe um estudo recente, publicado no Lancet, sobre trabeculoplastia, que diz que o tratamento com laser ele deve ser ofertado como primeira opção de tratamento para o paciente com glaucoma primário de ângulo aberto. E, a despeito disso, existe uma óbvia tendência para tratar com colírios, né? Na minha opinião, tanto a opção tratar com colírio quanto tratar com laser, elas têm evidência para que você faça a opção na dependência do que o paciente concordar. Eu gosto tanto da opção do laser quanto da opção do colírio. Eu tendo a ofertar muito laser para o paciente, porque eu acho que
a forma mais inócua, menos intervencionista, por incrível que pareça, que o colírio, como o Sérgio tinha comentado, tinha um problema de compliance e de alteração de superfície ocular. Então, eu gosto da ideia do tratamento com laser, mas a enorme maioria, quase 100%, 95% das pessoas que votaram, optaram por fazer o tratamento com colírio, e só teve um indivíduo que fez a opção pelo laser, mas todas as opções elas têm um amparo em cima de evidência científica que justificaria. Então, vamos para o próximo caso. O próximo caso é um caso razoavelmente simples, é uma hipertensão ocular com 22 milímetros de mercúrio em ambos os olhos, a irmã com história de glaucoma. Isso é uma coisa importante. Quando a gente vai olhar história familiar de glaucoma, uma coisa é história familiar comprovada, outra coisa é história familiar de glaucoma. No OHTS, que é o estudo de hipertensão ocular, em que parte foi tratado, parte não foi tratado, e o fator de risco para conversão para glaucoma, história familiar não foi fator de risco para conversão. Isso porque a história familiar não comprovada, ela acabou contaminando um pouco a história da que era comprovada, e a gente acabou não conseguindo classificar isso muito bem. E como eu não tinha essa informação, era um paciente que tinha um nervo suspeito, uma simetria de razão de escavação disco entre olho direito e olho esquerdo, aqui o olho direito um pouquinho maior que o olho esquerdo, e aí, nesse caso, foi feito mais de um exame, aqui a gente consegue ver a evolução do OCT, mais de um exame de OCT que esteve inalterado. O OCT ele tem uma importância grande quando a gente consegue ver essa consistência, literalmente uma sobreposição de uma linha em relação à outra ao longo de anos de segmento. Tá? Então, é um paciente, de novo, hipertenso ocular, com história familiar positiva, mas não comprovada, em que, a despeito do não tratamento, perseverou numa inalteração do quadro ao longo de alguns anos. E depois dessa colocação, a gente vai, então, para a nossa pergunta que deve ser feita. Então, seria tratar com colírio, tratar com laser, eu insisto no laser aqui, né? Somente acompanhar com campo visual, OCT e retinografia, ou alta, esse paciente não tem glaucoma, né? Vamos atualizar, então, aqui as nossas votações. Eu queria que as pessoas se manifestassem, então. Uma coisa importante, e já induzindo um pouco a resposta de todos, a gente não trata dúvida, a gente trata a certeza só. É um paciente jovem que você trata, e trata por 20 anos, trata por 30 anos, essa situação que a gente gosta de apontar para o paciente, se nada mudar ao longo do tempo, a gente nunca vai saber se nada está mudando, porque a gente é excelente, está salvando o paciente da cegueira, ou nada está mudando porque a gente é péssimo, está tratando de uma doença que sequer existe. E quando o paciente, muitas vezes, ele vem assim, esse é o terceiro, quarto oftalmologista dele, ele fala: eu só saio daqui se eu me falar se eu tenho ou não tenho glaucoma. Aí o que a gente passa para o paciente é que a dúvida é uma coisa boa. A certeza dá a sensação que a gente está chegando atrasado. Então, quando a gente tem dúvida, na pior das hipóteses, é um glaucoma inicial e que você tem uma avenida de opções para tratamento. Então, depois de colocado isso daqui, eu gostaria que as pessoas votassem, né? Então, assim, teve gente que, mesmo colocando que o OCT não mudou por anos, fez a opção de tratar com colírio, e teve uma pessoa que fez uma opção de tratar o hipertenso ocular sem nenhum sinal de lesão com laser. Isso eu acho que é indevido. E sim, o clássico que a gente faz, Sociedade Mundial de Glaucoma, orienta e tudo, é somente acompanhar esse paciente com OCT, retinografia e campo visual. Teve uma pessoa que falou assim: alta não tem glaucoma. Olha, a gente nunca pode dar alta e afirmar que um paciente não tem glaucoma, ele sendo hipertenso ocular com nervo estranho. A gente sempre deve acompanhar, isso deve tem que ser deixado claro para o paciente. Tá? Então, fazer a nossa última atualização, a gente teve, então, 76% dos pacientes com esse raciocínio
pacientes, não, dos colegas, com esse raciocínio de somente acompanhar com OCT, retinografia e campo visual. E se alguma coisa mudar ao longo do tempo, aí sim se cogita em fazer algum tratamento. Aí, continuando aqui, eu não cheguei aqui, deixa eu ver. Bom, aí tem o terceiro caso, um hipertenso ocular, sem antecedentes para glaucoma, ele chega com o nervo com escavação um pouco aumentada e uma paquimetria de 581 e 584, tá? Esse paciente, assim, e que o exame de OCT completamente normal, tá? Então, o paciente com hipertensão ocular e paquimetria, escavação um pouco grande, mais uma paquimetria, e os exames completamente normais, e o OCT completamente normal, e ele é só hipertensão ocular com uma paquimetria espessa, isso a gente vai até passar mais rápido. As opções que a gente tem aqui seria a mesma coisa, suspender o tratamento, quando esse paciente chega com tratamento, tratar com laser, fazer somente OCT, retinografia, acompanhar com campo, ou, de novo, dar alta e esse paciente não tem glaucoma. Então, colocando aqui, o paciente sendo tratado com OCT completamente normal, a resposta mais adequada seria realmente suspender o tratamento e acompanhar com OCT e retinografia e campo visual. Essa opção não tem, mas seria uma mistura, e por isso que as duas coisas estão tendo essa intersecção da alternativa A e da alternativa C. Então, você suspende e vê o tanto que esse paciente, qual é o grau de hipertensão que ele tem. Lógico, quanto se subir demais a pressão, você tem uma ideia da necessidade dos seus retornos, da frequência de retorno, ou se eventualmente até se trata, se a hipertensão for importante demais, né? Então, aqui está mais ou menos A e C juntas, mas eu entendo que aqui o erro foi meu, teria que uma opção de suspender o tratamento e acompanhar esses pacientes com OCT, retinografia e campo visual, tá? Então, indo agora para o último caso eu acho que é muito interessante, porque ele teve uma atualização hoje de manhã, né, que não está aqui, mas eu vou conseguir passar para vocês. O quarto caso, desculpa, está em espanhol, aqui um paciente com 33 anos, hipertensão ocular, com 25 de pressão, uma córnea muito espessa e um nervo completamente inocente. Esse paciente, 33 anos, nunca usou medicação. Ele veio só por conta dessa hipertensão ocular. E ele tem algumas características interessantes. O OCT dele está completamente normal, tá? Não tem nenhuma alteração. Aqui a zona vascular foveal dele é normal. Aqui a camada de fibras nervosas dele, com corte coronal, nenhum defeito localizado. É um paciente normal, com pressão alta, mas que se justifica por uma córnea muito espessa, 585 micra. Aí o que vem de interessante, assim, aquele caso ali, a gente simplesmente ia acompanhar. Mas o pai tem glaucoma, e o pai é paciente meu, eu vou mostrar os exames do pai. E o irmão, ele tem um irmão gêmeo idêntico com hipertensão ocular, que mora na Austrália, que lá foi indicado para fazer uma trabecoplastia. Então, de novo, é um hipertenso ocular com todos os exames normais, uma córnea que justifica a hipertensão por conta de erro de medida tonométrica, mas o pai tem glaucoma e essa aqui são os exames do pai. O pai operou de glaucoma comigo. Então, não é uma coisa sutil, é uma certeza absoluta, né? Aí, a história, aqui o resto dos exames do pai, uma simetria importante, mais um dano glaucomatoso típico, né? Um glaucoma por hipertensão ocular que teve uma perda importante, principalmente no olho direito. Aí, o que a gente faz? A gente, na pergunta 4, a gente trata com colírio, a gente trata com laser, igual o colega australiano sugeriu, somente acompanhar com CT, retinografia e campo visual, ou alta, esse paciente não tem glaucoma. A atualização que eu vou fazer é que existe um exame novo para fazer avaliação de sofrimento de célula ganglionar, que é um potencial, não é novo, na verdade, o aparelho é novo, o exame é antigo, é um PERD.
o potencial deslocado, o eletroretinograma padrão para avaliar sofrimento de célula ganglionar. E esse exame, embora quando tem artefatos, você não consegue afirmar com certeza que tem uma alteração, mas quando ele está completamente limpo, isso te assegura com muita tranquilidade que não está tendo sofrimento de célula ganglionar. E ele fez esse exame e deu limpo 2 vezes, inclusive com teste terapêutico, a gente abaixava a pressão para ver se mudava padrão e não teve nenhuma mudança, e ele está com o PEG completamente normal. Então, vamos atualizar aqui as respostas. Isso daqui é interessante, tratar, somente acompanhar. Esse conceito que eu queria passar. Não tem certeza, acompanhe. Porque o nível propedêutico que a gente tem atualmente, ele é sensível o suficiente para, num pior cenário, se o paciente tiver, de fato, alguma alteração ao longo do tempo, não vai mudar nada na vida dele e você vai conseguir fazer a intervenção quando ele realmente precisar. Bom, deixa eu só ver aqui a última atualização. A enorme maioria faz só o acompanhamento, com poucos colegas fazendo indicando laser, e sistematicamente escreveu que a alta não tem glaucoma. Nesse caso, isso é importante a gente colocar, o suspeito ele é eternamente suspeito. O paciente com 33 anos, você nunca pode falar que com 60 anos ele não vai ter problema nenhum com 25 de pressão. Então, eu acho que isso deve ser bem avisado para o paciente e só acompanhar com a CT, retinografia, principalmente, e o campo visual, menos importante para o glaucoma inicial, que está com o campo normal. Bom, eu queria agradecer de novo o convite da OFTA, e a disposição para qualquer questionamento, e dar boa noite a todos. Muito obrigado. Apresentação excelente. Eu passo agora para a apresentação do último caso, para a doutora Vilma Leles Barbosa. A doutora Vilma é doutora em oftalmologia pela Universidade de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Lembrando que antes do encerramento nós ainda divulgaremos os 3 vencedores para inscrição do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 2020. Doutora Vilma. Boa noite. Eu vou compartilhar a minha tela. O doutor Augusto, acho que precisa pegar o compartilhamento dele para me aparecer. Eu acho essas atividades via web muito interessantes, porque favorecem que muitas pessoas participem e a gente tem a oportunidade de poder compartilhar um tempo precioso de cada um, mas cada um em suas casas num horário muito interessante, e a gente parabeniza a OFTA por essa iniciativa. Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela, porque eu ainda estou visualizando a tela de alguns parâmetros. Se alguém do estúdio... Doutor. Por gentileza, encerra a sua conexão. Eu ou o doutor Augusto? Tentando te conectar. Pronto. Agora você consegue compartilhar a tela com a gente. Pronto, perfeito. Isso, muito bem. Minha tela? Agora estamos enxergando sua tela. Pode começar. Então vamos lá. Bom, esse caso que eu estou trazendo para vocês, ele é bastante interessante porque ele é um caso bem de rotina do dia a dia, com algumas nuances diferentes que precisam chamar nossa atenção. É um paciente que me foi encaminhado no início desse ano, já para cirurgia, porque, segundo quem me encaminhou, ele já fazia tratamento para glaucoma há 10 anos e vinha tendo uma piora progressiva da visão, fazia uso já de 4 drogas para tratamento do glaucoma, e as pressões que geralmente eram ao redor de 12,
se apresentaram com 18 no olho direito e 20 no olho esquerdo. Ao examinar esse paciente, ele tinha um histórico de uma leucemia crônica, de uma hemocromatose, mas já vinha com uma liberação para a cirurgia do hematologista. Ao exame, então, esse paciente apresentava uma visão de 20/20 em ambos os olhos, com uma miopia de 1,5 e 1,25, no segmento anterior, sem alterações de córnea e íris, e com uma opacidade de cristalino nuclear leve. A pressão no momento do exame era de 8 no olho direito e 10 no olho esquerdo, e ele fazia uso de 4 classes de drogas, com uma paquimetria de 540 e 535. Aqui a gente observa a aparência da pálpebra do paciente, que era um usuário crônico de bimatoprosta. Aqui a gente tem o perfil da câmara anterior. Temos aqui as fotografias do fundo do olho desse paciente, onde a gente consegue observar bem as diferenças entre o olho direito e o olho esquerdo desse paciente. Bom, eu apresentei aqui dados de pressão, dados de biomicroscopia, paquimetria, a foto do fundo de olho, e a minha primeira pergunta para vocês é: qual o exame que você deseja agora? Qual o exame complementar que você gostaria de ver para esse paciente? Bom, nós vamos andar um pouquinho mais rápido também, não vou ficar esperando muito as pessoas responderem, porque a gente também tem um jogo do Brasil daqui a pouco, né? Mas aqui a gente vê que as pessoas responderam gonioscopia, campo visual e exames estruturais. E essa resposta aqui é a mais interessante. Está faltando aqui a gonioscopia. Apesar de ser chamado de exame complementar, na verdade é um exame extremamente importante na nossa avaliação. E eu mostrei na foto anterior para vocês um corte do perfil da câmara anterior que tinha uma discreta convexidade. E aqui, a gente olhando na periferia, no Van Herk, o Dr. Vital já mostrou a importância da gente observar o Van Herk, a gente vai para uma gonioscopia. Todos os pacientes com Van Herk 1 e 2 precisam de uma gonioscopia. Todos os pacientes com glaucoma, independente do Van Herk, precisam de gonioscopia. E o que a gente encontrou? Uma malha trabecular visível, mas com uma presença de sineque algumas sineques entendem ambos os olhos. E aí a gente fecha um diagnóstico de glaucoma primário de ângulo fechado para esse paciente. Então a gente tem um glaucoma de ângulo fechado num paciente míope, o que não é habitual. Com visão de 20/20 em ambos os olhos, com pressões de 8 e 10, mas essa referida de 20, e a gente sabe que glaucoma de ângulo fechado costuma ter alteração de pressão, uma oscilação ainda maior. E aí, a gente opera esse paciente? Qual vai ser a nossa conduta? Aqui eu vou mostrar para vocês alguns outros exames complementares. Então, aqui a gente tem a imagem do nervo, a gente lembrando aqui da refração desse paciente, e aqui a gente tem uma imagem do OCT e do campo visual, olho direito e olho esquerdo. E a minha pergunta para vocês é essa: olhando para esses exames, vocês acham que existe uma concordância entre campo visual e OCT? Essas diferenças entre os dois são esperadas? A perda campimétrica, vocês acham que não é compatível com os resultados do OCT? Qual é a impressão de vocês ao olhar para esse exame? A maior parte está achando que a perda campimétrica do olho direito não é compatível com o nervo e o OCT. Na minha opinião, na verdade, todas as respostas são plausíveis de alguma forma, mas a perda campimétrica, ela pode ser, assim, digamos, inesperada nesse caso. Por quê? Nós temos aqui um nervo com um pouquinho mais de anel neural do que esse. Se eu olhar para a retinografia e para o campo, eu não vejo tanta discrepância assim. Agora, o OCT, a gente vê que tem uma perda difusa em ambos os olhos. Acontece que o OCT, depois de um certo ponto em que ele mostra uma redução muito importante de camada de fibras nervosas, a gente já não consegue mais ver uma mudança, uma progressão. Então, quando a gente olha o exame dele aqui, a gente vê que tem uma perda difusa, há uma diminuição de camada de fibras nervosas muito importante nos dois olhos. Então, ele chegou no limite dele de avaliação. Daqui para baixo, ele já não pega mais. Então,
ele considerou os dois olhos semelhantes, mas, na verdade, o olho esquerdo tem uma piora, né, uma perda ainda mais importante, que aí o campo visual vai mostrar para a gente. Então, a gente pode observar essa mudança, essa perda aqui na camada de fibras nervosas, nesse primeiro printout. A gente pode observar também aqui uma perda de células ganglionares importante nos dois olhos, e até a espessura da mácula total, nesse caso, já apresenta redução. Então, ele tem uma redução muito importante de camada de fibras nervosas, já avançando na região macular. Esse paciente vem trazendo exames complementares desde 2010, então ele fez OCTs regulares ao longo dos anos, e esses OCTs, ao longo do tempo, foram mostrando que, na verdade, o paciente não estava tendo uma progressão, não estava tendo uma piora, era uma taxa de mudança ao redor de menos 0,6, praticamente sem mudança, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. A gente vê praticamente uma estabilidade aqui, menos 0,1. Mas isso não é uma realidade, porque o paciente já tinha tão pouca fibra que daí para baixo o aparelho para de medir. Então ele mediu uma redução e desse valor para baixo ele já não mede mais. Então ficar acompanhando esse paciente com OCT não traz informações úteis. Eu não consigo observar mudança. Não é porque não mudou, é porque o OCT não consegue medir mais dali para baixo. Então esse exame vai nos enganar se nós nos guiarmos por ele. O que a gente precisa avaliar é o campo visual. Aqui eu trago para vocês já um certo resumo. Ele tem campos visuais regulares ao longo do tempo, e aqui, observando ao longo desse período, a gente consegue ver que foi havendo uma piora muito mais intensa no olho esquerdo, que tem um glaucoma avançado, já com uma lesão na área central desse olho. Bem, e aí vem a pergunta. Diante desse quadro, o que nós devemos fazer? Iridotomia em ambos os olhos, iridotomia no olho direito e uma trabeculectomia no olho esquerdo, iridotomia no olho direito e uma facotrabeculectomia no olho esquerdo, ou uma facotrabeculectomia em ambos os olhos? As pessoas se dividiram muito aqui nas respostas, aparece um pouquinho para cada uma, um pouquinho mais para a facotrabeculectomia, e, na verdade, a gente pode se guiar no seguinte sentido. É importante fazer uma iridotomia para impedir o bloqueio pupilar, e com isso eu vou ter menos oscilação, mas eu não vou corrigir especificamente essa pressão intraocular. Então, para eu conseguir estabilizar essa pressão intraocular num nível seguro para esse paciente, eu preciso de um procedimento filtrante, principalmente no olho esquerdo. Esse olho esquerdo que está apresentando uma piora, que tem um glaucoma avançado, se eu só fizer uma iridotomia nele, eu provavelmente não vou chegar numa estabilidade que garanta que ele não vá progredir. Então, esse olho esquerdo, particularmente desse paciente, precisa de cirurgia agora. E talvez o olho direito na sequência. Então, o que eu optei por fazer foi uma iridotomia no olho direito, inicialmente, e no olho esquerdo eu tenho duas possibilidades. Ou eu faço só a cirurgia do glaucoma, ou eu faço uma combinada do glaucoma com a catarata. O caso que o Dr. Vital apresentou anteriormente, ele já vem nesse raciocínio. E basicamente é essa a ideia. Eu posso fazer exclusivamente uma trabeculectomia nesse olho, ele tem uma câmara anterior razoavelmente bem formada, mas vai ser mais difícil para eu manusear esse pós-operatório, porque eu já vou ter uma câmara mais rasa. Em segundo lugar, esses pacientes frequentemente têm um componente facogênico associado. E é um paciente que já tem uma opacidade nuclear inicial. Se eu faço só uma trabeculectomia, daqui a algum tempo esse paciente já vai precisar de uma faco, e aí eu posso perder o controle do meu glaucoma num caso avançado. Então, a minha opção para esse paciente foi de uma facotrabeculectomia. Aqui eu trago a biometria desse paciente, onde a gente pode observar que é um paciente com glaucoma de ângulo fechado, com um diâmetro anteroposterior de 25 milímetros em ambos os olhos, o que foge bastante da regra. Em relação a qual lente intraocular colocar nesse paciente, essa também é uma discussão. Lentes multifocais não tem justificativa nesse caso, mas entre colocar uma lente asférica ou uma lente tórica é uma discussão, e o que se sugere é que as pessoas, ao fazerem suas trabeculectomias, avaliem qual é o grau residual de astigmatismo que elas têm, para que elas possam pensar em fazer uso de uma lente intraocular tórica ou não. A minha opção, então, foi fazer a facotrabeculectomia e utilizar uma lente intraocular tórica para correção desse astigmatismo.
Aqui eu só chamo a atenção de um detalhe interessante, que normalmente quando a gente está fazendo cirurgia de olhos vitrectomizados ou de olhos míopes, muitas vezes a gente tem um certo desabamento desse olho no momento da cirurgia. Ele perde com mais facilidade câmara, e aqui eu estou chamando a atenção com essa seta verde nessa região, que no momento da trabeculectomia, essa esclera se dobra para dentro nessa região. E isso é interessante, que é bem típico de olho míope. E aí a gente acaba precisando suturar um pouco mais. Habitualmente eu faço 2 suturas, aqui nós fizemos 3, e finalizou muito bem. Aqui a gente tem a foto do primeiro pós-operatório, uma câmara anterior bem formada, lente intraocular tópica. Com 3 semanas de pós-operatório, o paciente se apresentou com essa bolha plana, e após massagem ela se elevava. Aqui eu estou fazendo uma compressão com a lente para mostrar aqui os 3 pontos, e a nossa opção foi fazer a lise de sutura. Após a lise de sutura, a gente tem uma ampola filtrante bem formada, pressão de 8, e aqui os pontos que foram lisados. E o paciente apresentando uma visão já de 20/25 nesse momento, o paciente com 4 drogas e no olho direito, né, onde foi feita a iridotomia. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esse aspecto. O ângulo fechado em pacientes míopes começou a ser descrito há não tanto tempo assim. Em 85 foram os primeiros relatos de caso mostrando que essa situação atípica podia acontecer. Depois disso, aqui a gente tem um estudo que foi realizado, publicado em 2006 pelo grupo do Dr. Rich, e o que eles fizeram foi muito interessante. Eles foram no arquivo deles e procuraram todos os olhos que tinham miopia com maior que 6 dioptrias, e viram quantos desses pacientes tinham ângulo fechado, e encontraram 0,1%. Mas o que eu acho ruim nesse estudo é que ele não relata o comprimento axial de todos os pacientes. E aí essa miopia, ela pode ser causada pelo cristalino, pela opacidade do cristalino, e não ser realmente axial. Então esse é um ponto que é discutível nesse estudo. Já nesse outro estudo, a gente tem uma situação bastante interessante. Eles foram avaliando todos os pacientes com glaucoma entre 2015 e 2017, fizeram biomicroscopia ultrassônica, fizeram vários exames na tentativa de medir todas as estruturas do segmento anterior, e aqui eles dividiram os pacientes em pacientes que tinham glaucoma de ângulo fechado, tinham comprimento axial menor que 22, ou que tinham entre 22 e 23, e os que tinham mais que 23,5. E aí a gente observa aqui que o grupo com comprimento axial maior correspondeu a 10,9%. Então, dos nossos pacientes com fechamento angular, quase 11% deles pode ser míope. As implicações disso são muito interessantes. Por que um paciente míope com um olho grande pode ter ângulo fechado? Buscando nesses resultados que eles encontraram, a gente observa que, basicamente, apesar desses olhos serem mais largos, desse diâmetro corneano ser maior, a córnea desses pacientes é mais achatada, mais plana. Então, esse olho, ele é míope graças a um aumento da parte posterior desse olho, ficando a parte anterior reduzida. Então, essa parte anterior, ela é semelhante ao dos pacientes com ângulo fechado que nós conhecemos na nossa rotina. O que é importante nesse caso é diferenciar o que é uma miopia axial de uma miopia causada pelo cristalino. Lembrar que o fechamento angular, então, o fechamento angular primário está presente em 11% dos pacientes com miopia axial e tem um predomínio masculino, que foi relatado e que, nosso caso também é de um paciente do sexo masculino. Esses pacientes, então, têm uma maior dimensão do segmento anterior, com uma córnea mais plana, comparado com os pacientes com miopia sem fechamento angular, e uma maior desproporção entre esses dois segmentos. Esses olhos tendem a ter menor rotação anterior do corpo ciliar, talvez eles sejam menos propensos a um glaucoma maligno, e o mecanismo de bloqueio pupilar parece ser semelhante com os demais olhos que têm o comprimento axial menor. Então, esse também é um mecanismo. Aqui a gente tem só umas imagens interessantes para finalizar, onde a gente observa o perfil da íris que foi relatado nesse estudo.
a gente observa em diferentes casos perfis irianos muito distintos, íris retas, íris bem curvas, a região do seio camerular de uma posição muito diferente de um olho para o outro, ou seja, há mecanismos de fechamento angular múltiplos, mesmo nesses olhos. Hoje em dia a gente tem discutido e visto cada vez mais o aumento da população de míopes, e, portanto, a gente tem que pensar numa maior dificuldade diagnóstica de avaliar ângulo fechado em pacientes míopes. A gente não costuma pensar nisso, então a gente tem que ficar atento, porque fechamento angular também é uma característica dos olhos míopes. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque essa é uma situação muito importante na nossa avaliação. Eu agradeço a atenção de todos. Doutora Vilma, parabéns pela aula, apesar de mais rápida, muito clara e objetiva. Bem, nós acabamos de realizar o sorteio e os contemplados foram Dr. Leonardo Costa, da Paraíba, CRM 10243, doutora Juliana Oliveira, do Mato Grosso do Sul, CRM 8799, Guilherme, repito, Dr. Guilherme Oliveira, do Mato Grosso do Sul, CRM 8799, e doutora Luciana Siqueira de Medeiros, do Amazonas, CRM 3407. Assim, eu encerro agradecendo a participação de todos. O evento foi um sucesso, nós tivemos quase 400 participantes. Parabenizo a todos os colegas pelas excelentes e didáticas aulas. E mais uma vez agradeço a oportunidade da coordenação, pela realização do evento, a OFTA e pela parceria com o CBO. Boa noite a todos e que todos tenhamos um excelente jogo com a vitória do Brasil. Boa noite.